Olá, almirantes! Espero que estejam todos bem e hoje vamos navegar em mares profundos da literatura brasileira. Vamos falar que para mim é um autor insigne em nosso país, que é Machado de Assis. A obra será Memórias Póstumas de Brás Cubas, certo? E eu vou mostrar para vocês por que essa obra ela é a obra que tem mais densidade psicológica de Machado de Assis. É a obra com maior densidade psicológica de Machado. E eu dei uma inspecionada no YouTube, né, nessa ferramenta, e vi que muitas pessoas que falam de Machado não tratam da obra como deveriam. Então, eu vou tentar trazer para vocês a forma que eu acho que é bem legal para a gente falar, e uma forma também que a gente vai conseguir expandir o horizonte do nosso imaginário, expandir o nosso horizonte imaginativo. É esse o intuito do canal. Eu acho muito conveniente a gente fazer esse tipo de coisa, tá bom? Então, vamos lá. Uma das primeiras páginas do livro, o autor ele começa a pincelar, ele dá uma pincelada pra gente sobre o tom que a obra ela vai seguir. Então, ele diz o seguinte: escrevi com pena de galhofa e tinta de melancolia. E de fato, quando você lê aquilo lá, você ri pra caramba e sente uma certa acidez, e o que torna a obra simplesmente espetacular. E esse é o jeito de Machado, esse é o jeito machadiano de escancarar, colocar na nossa cara a nossa mesquinharia, usando a ironia, usando esses termos irônicos que é muito próprio do próprio Machado. Então, e por que ele faz isso, né? Porque o Machado ele tem esse jeito de escancarar a mesquinharia na nossa cara, usando esses termos e usando principalmente a tal da ironia. Vamos lá. Porque muito diferente por exemplo, Shakespeare, Machado ele não via a vida como ele não via um sentido eterno na vida. Já Shakespeare, como eu já gravei um vídeo aqui, vocês perceberam que sim, para Shakespeare a vida tinha um desfecho eterno, para Machado não. Então, o que Machado pensava ao tentar escancarar para a gente sobre os termos da mesquinharia e da mediocridade? Machado pensava o seguinte: o que existe é o aqui e o agora. Então, você precisa fazer tudo no aqui e no agora, enfrentar o aqui e o agora da melhor forma possível, da melhor forma que você conseguir, de forma digna. Porque o depois talvez não exista. Então, é isso que Machado faz. Ele faz com que os seus personagens tenham que enfrentar situações do aqui e do agora e que precisem ter força para isso. Mostra que seus personagens eles precisam enfrentar as circunstâncias. Quando isso não acontece, o final geralmente é bastante ruim. A gente viu isso em Dom Casmurro. Os personagens eles precisam enfrentar as circunstâncias e não fugir delas, porque ao fugir delas, você mata a sua biografia, você simplesmente assassina a própria biografia, a própria voz atuante da sua vida. E Machado joga com isso, brinca com seus personagens para tentar mostrar isso. Você precisa fazer o melhor no aqui e no agora, você precisa enfrentar as circunstâncias. E isso é muito legal e muito visceral que Machado de Assis tem, e a forma como ele traz isso. E Joaquim Maria Machado de Assis sabia tanto disso, sabia tanto sobre isso, que não à toa ele foi de baleiro a o maior escritor brasileiro, romancista realista que a gente teve. E a gente tem até hoje. Então, assim, ele realmente entendia sobre isso. Então, você vê que Machado ele era mulato, pobre, gago e epilético. E ainda assim, ele mesmo não fugia das próprias circunstâncias. Então, ele sempre se pegava diante da vida nesse ponto. Por exemplo, a epilepsia. Ele não tinha como fugir daquilo lá.
Muitas vezes ele tinha passado várias vergonhas quando estava trabalhando na repartição da agricultura e vários outros lugares, por exemplo. Ele passou muita vergonha por conta disso, né? Por conta da epilepsia, porque ele era gago, porque ele era feio, porque ele era pobre, porque ele era mulato. Então, existiam várias... há uma constelação de fatores que fariam de Machado de Assis simplesmente um desgraçado. Mas ele simplesmente enfrentou aquelas circunstâncias ali. E você percebe que a obra de Machado e a biografia dele se misturam na obra. Tanto que muitos críticos dizem que Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma fotografia da alma de Machado. E realmente, você olha para a vida dele e olha para o que ele está tentando, sugerindo na Memórias Póstumas, você vê, caramba, faz todo sentido. Faz todo sentido ele usar a ironia para dar uma tapa na nossa cara. Porque a gente a maioria da gente não é nem gago, não é nem mulato, ou pobre, ou enfim, e outras coisas aí, epilético. E ele era tudo isso. E ele enfrentou todas essas questões, enquanto muitos de nós simplesmente delegamos as nossas funções, e acabamos sendo soterrados por essas circunstâncias. Por isso, porque nós não conseguimos achar, na verdade, nós negamos a nossa própria voz. Negamos a própria voz atuante da nossa vida. E Brás Cubas, a gente vai ver que é exatamente esse cara. Ele é o cara que nega a própria voz e acaba matando a própria biografia. Brás Cubas é esse cara. E o nome disso é ser leviano. Brás Cubas é isso. Brás Cubas é leviano, mesquinho e medíocre. Então, Machado de Assis, ele está pincelando para a gente, está desenhando, esquadrinhando o que é o ser humano quando se transforma nesse ser mais baixo, esse ser mesquinho, esse ser fraco, medíocre e leviano. Tudo porque delegou a própria voz, tudo porque negou a própria voz e acaba vivendo tem uma existência surda. A existência de Brás Cubas é uma existência surda, porque ele é leviano, ele é extremamente leviano. E esse é um dos pontos primeiros para você entender e mergulhar na obra de Machado, para você entender a profundidade psicológica de Brás Cubas, quem era Brás Cubas e quão visceral é o que Machado está falando ali. Quão simbólico isso é, ele traz várias simbologias que eu também vou mostrar aqui. Então esse é o primeiro ponto, a leviandade de Brás Cubas é o primeiro ponto para a gente trabalhar. O leviano é alguém que, em primeira ordem, é um egoísta. É alguém que vive uma impassibilidade, uma certa impassibilidade egoísta. Alguém que vive numa eterna surdez. Ou seja, é aquela pessoa que sempre tem uma desculpa perfeita para não cumprir o seu dever. E Machado, ele revela isso pra gente num capítulo chamado Genealogia. Antes de mostrar esse capítulo, de ler um pedaço, a gente precisa também saber de uma coisa, que essa leviandade, ela faz com que ela cultiva dentro de nós, ela cultiva dentro do ser humano uma coisa ruim. E essa coisa ruim é uma espiral, ela cultiva dentro de nós uma espiral de auto-engano. Vamos lá. Essa leviandade, essas mentiras internas que nós sempre criamos, essas mentiras internas, essas desculpas que sempre criamos para delegar as nossas funções e não cumprir o nosso dever, criam dentro de nós uma espiral de auto-engano. E é isso que vai levar Brás Cubas ao buraco. Isso é um dos fatores que levam Brás Cubas, com certeza, ao buraco. Então, ele mostra isso no capítulo 3, que ele fala sobre a genealogia. Ou seja, né, fala toda a genealogia de Brás Cubas, ele está lá narrando. E uma parte muito, muito engraçada é que ele diz o seguinte, que na família dele, entre os avós dele, tem um avô que se chamava Damião Cubas. Só que o pai dele nunca cita esse Damião Cubas durante os diálogos da família e tal, mas ele sempre cita o Luiz Cubas. E vamos lá saber o porquê. Neste rapaz, que é o Luiz Cubas, é que verdadeiramente começa a série de meus avós.
dos avós que a minha família sempre confessou, porque o Damião Cubas era, afinal de contas, um tanoeiro, e talvez mau tanoeiro. Ao passo que Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no estado e foi um dos amigos particulares do vice-rei Conde da Cunha. E é que você vê, né, que o pai dele, né, sempre mentia, o pai de Brás Cubas sempre mentia contra a sua própria genealogia por conta disso, por conta dessa soberba, né, interna. E daí ele diz, o próprio Brás Cubas diz o seguinte, meu pai era um bom caráter, varão digno e leal como poucos. Tinha, é verdade, uns fumos de pachola, mas quem não é um pouco pachola nesse mundo? Rapaz, o pai dele tem vergonha do próprio avô. O pai dele tem vergonha do próprio avô.